Amigos e amigas, hoje eu quero me dirigir a vocês falando sobre um assunto fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação. E esse assunto é a educação. Como a educação brasileira está sendo tratada neste governo que aí está. As universidades públicas estão sendo depedradas. As universidades públicas sem nenhum orçamento, sem pesquisa, sem o Ciência Sem Fronteira. Nós estamos completamente desguarnecidos naquilo que produz conhecimento para a geração de desenvolvimento, para a geração de novas tecnologias. Nós precisamos formar mais jovens nas ciências e não no curandeirismo desse governo que aí está. Eu também quero dar um recado a todos os governadores, a todos os prefeitos. Uma educação séria é quando eu universalizo o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, eu universalizo o ensino médio. O que quer dizer isso? Que todos tenham acesso à educação. Nós queremos todas as crianças na escola e, para tanto, nós precisamos matricular em domicílio, levar a criança para a escola, ensinar desde a tenra idade a responsabilidade, ensinar desde a tenra idade a socialização, porque a LDB diz que eu educo para socializar, eu educo para o trabalho, eu educo para os movimentos sociais, eu educo para que você tenha acesso a toda a socialização. E nós temos déficit de creches no Brasil, nós temos déficit de escolas no ensino fundamental. Nós precisamos universalizar esse ensino. Muitos países do mundo já venceram essa etapa. Ok. E para isso, eu preciso também de fazer matrícula em domicílio, senhores prefeitos, senhores governadores. Eu preciso ir buscar aquele aluno que o pai não foi buscar. Bom, falando em LDB, eu também educo para a empregabilidade. Eu educo para que as pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho, seja na vocação econômica de sua região, de sua cidade, ou seja em desbravar novas fronteiras, descobrir novas vocações econômicas na sua cidade. Eu preciso formar técnicos para levar cada vez mais a produção tecnológica para esse país. E o ensino no Brasil, ele tem essa vacância imensa. Eu tenho os institutos federais, eu preciso ampliar cada vez mais os institutos federais de educação. Eu preciso mostrar que a educação está sendo levada a sério. Eu preciso que os prefeitos também façam isso nos seus municípios. Toda criança na escola. Eu preciso educar para empregabilidade, seja na agricultura, seja na pecuária, seja no agronegócio, seja na tecnologia da informação, seja em fotografias. Eu preciso gerar emprego e renda para esses jovens que saem do ensino técnico. Porque nem todos querem ter acesso à universidade. A maior parte da mão de obra, por exemplo, a mão de obra coreana, 85% da mão de obra coreana é mão de obra técnica. Nem todos têm acesso à universidade, mas eu preciso também formar grandes cabeças nas universidades, que um país só cresce com boa educação tecnológica, boa educação de conhecimento, boa educação para pensar a sociedade. Eu preciso, acima de tudo, humanizar a escola. O aluno no século XXI, ele está pouco interessado, às vezes, com a sala de aula. A sala de aula, para ele, é um tormento. Por quê? Porque eu não sei usar das tecnologias, senhores professoras, senhoras professoras. Às vezes eu não sei usar da tecnologia para prender o aluno na escola. Eu tenho hoje plataforma de pesquisas
que você, num clique, você pesquisa tudo sobre sua cidade, tudo sobre a Revolução Francesa, a Revolução Americana, você pesquisa sobre tudo, sobre a Revolução Russa, né? Você vai pesquisar sobre tudo. Eu tenho que usar essas ferramentas no dia a dia do aluno, humanizando essa escola. E para lá em humanizar, eu preciso humanizar as relações dentro da escola. Eu preciso cada vez mais de construção de mais salas de aula para que o aluno passe o maior tempo do seu período na escola. Que no contraturno do aluno, ele estuda de manhã, no contraturno ele tenha aulas de humanidades, de educação física, de esporte, porque, como diria Alberto Camus, é no esporte que ele aprendeu tudo de ética, porque no esporte você aprende ética. O esporte tem regras, respeito aos adversários, e a gente cria um mundo sem ética que as pessoas buscam de qualquer forma a se dar bem. E o se dar bem, às vezes, é você não ter ética. Nós temos que criar cada vez mais inclusão daqueles estudantes portadores de necessidades especiais, fazer parcerias com as APAES nos seus municípios, construção de mais creches, que eu já falei lá no primeiro programa. Eu preciso de mais creches para que as mães que trabalham duramente tenham onde deixar o seu filho. Construção de laboratórios de informática. Eu disse há pouco que as informações hoje estão a um clique da sua mão, no seu celular. É a pesquisa no Google, é a pesquisa nesse site de busca de pesquisa, você tem tudo. Antes a gente levava, em média, 4 minutos para encontrar uma palavra no dicionário. Hoje você não leva frações de segundo para buscar uma palavra no dicionário, para buscar uma palavra no Google. O que significa tal coisa? Você vai lá e clica. Olha quanta tecnologia eu tenho. Olha quanto tempo de sobra eu tenho. Antes a gente ia para a biblioteca pesquisar nas bibliotecas Barças. Quem não lembra, quem é da minha geração que não lembra da enciclopédia Barça? Hoje não. O aluno pesquisa tudo num clique na mão. E a gente tem tempo de sobra para ensinar outras coisas. Mas a gente não está usando essa tecnologia. Nós precisamos ofertar condições aos alunos pobres para que façam faculdade, aquele aluno que o quer. A gente precisa oferecer bolsas de estudos a esses estudantes, mas enquanto isso, o governo vai exterminando todo o processo de educação e de ciência. A ciência está sendo devorada nesse governo. Eu preciso de um transporte escolar de qualidade. Olha só, eu já falei de 3 programas. Toda criança na escola, educação para empregabilidade, escola humanizada. Eu preciso fazer Olimpíadas municipais. Eu preciso que os jovens tenham amor à escola, bandas marciais, filarmônicas, para que o aluno desperte o amor pela música, que o aluno desperte o amor pelo teatro, pelas artes. Uma diretora de minha escola, lá no longínquo ginásio, hoje Fundamental 2, ela dizia todos os dias, né? O aluno aqui em minha escola, ele tem que dar valor a artes, o mesmo valor que dá a matemática, a física, português. Olha que coisa maravilhosa, porque o homem é um ser integral. Eu tenho que formar o homem integralmente. O homem não é nada mais, nada menos do que os seus sentidos. Eu preciso apurar o meu tato, o meu olfato, o meu ouvido. Eu tenho que saber ouvir uma boa música. Eu tenho que saber ouvir uma boa ópera. Eu tenho que ouvir a boa música do seu gosto pessoal. Eu tenho que despertar o paladar, porque hoje gastronomia é uma ciência. Então, olha só, eu tenho que despertar tudo isso, o ver é uma obra de arte, porque tem gente que olha, mas não vê. Tem gente que a sua janela descortina uma imagem, mas ela não vê a beleza que está à frente dos seus olhos e nem ouve. Né? 4º programa Valorização dos Professores. Os professores precisam, não só os professores,
mas também todos os servidores da educação. Porque não adianta absolutamente nada os professores serem bons, a diretora, o secretário, mas os servidores não estão preparados para atender o aluno. Então eu preciso capacitá-los, tanto os professores como os servidores. O aluno tem que ser bem atendido, do portão do bom dia ao porteiro, ao bom dia da merenda escolar, ao bom dia nas salas de aula e a boa conversa com as diretoras, orientadoras, coordenadoras pedagógicas. Você está vendo como eu tenho que capacitar todos? Eu costumo dizer que o município recebe o Fundeb, dia 10, dia 20 e dia 30. Paga os professores, paga transporte, paga a merenda escolar, mas falta uma coisa. O IDEB do seu município permanece o mesmo. Você não dá salto de qualidade no seu IDEB, então nós precisamos aumentar o nosso IDEB. Quando eu aumento o IDEB de minha escola, eu estou aumentando a probabilidade da boa empregabilidade. Você está vendo? Eu tenho que melhorar esse IDEB. Então vamos criar em cada município do Brasil ou regionalmente uma escola de capacitação desses servidores. Não só os servidores da educação, mas todos os servidores públicos. Vamos criar uma escola de governo para capacitar esses jovens, esses professores, esses servidores, e eu ter uma educação de qualidade, focando na melhoria permanente do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Eu preciso cada vez melhorar o meu IDEB. Em média, os municípios do Brasil têm em média 4,6, 4,7 na nota do IDEB. Tem municípios que têm 7, 7,6, 7,7. Eu preciso ter esta visão que eu quero melhorar o meu IDEB. Ok? Mas para melhorar o IDEB eu preciso capacitar professores. Competitividade humana. Eu preciso com que o jovem que eu forme, ele tenha competitividade no mercado de trabalho, seja na sua cidade, seja na cidade vizinha, seja em outro estado, seja na capital do seu estado. Eu preciso capacitar esses jovens de acordo com a vocação econômica local, regional e nacional, porque o Brasil, eu posso transitar livremente para ofertar minha mão de obra e, para tanto, eu preciso estar preparado. Transparência na gestão do Fundeb. O Fundeb tem que ser discutido com o conselho do Fundeb, discutido como é que eu quero aplicar o dinheiro, como é que eu vou melhorar a situação das escolas, dos alunos. Eu preciso oferecer esse conforto aos alunos. Eu preciso buscar cada vez mais alunos, porque eu não gosto de falar isso, mas quanto mais aluno você coloca na sala de aula, são mais recursos do Fundeb. E você, consequentemente, está formando uma geração maravilhosa. Está entendendo, amigos? Vamos lá. Esporte de alto rendimento. Tem aquele aluno que quer apenas se divertir no esporte. O esporte para ele é uma coisa lúdica, no baba, no recreio, no vôlei. Mas tem aquele aluno que ele quer ser desportista. Então vamos pegar esse aluno e oferecer o melhor. Oferecer o melhor para que ele seja um atleta. Eu estou formando um cidadão e estou formando um profissional. Olha que coisa maravilhosa. Então vamos pegar esses alunos que a gente sente que tem aptidão. Todo governo, todo município deve ter uma escolinha, não só de futebol, porque aqui no Brasil, quando a gente fala de escolinha, a gente só pensa em escolinha de futebol, mas escolinha de vôlei, escolinha de handebol, né? Escolinha de basquete. Vamos criar essas escolas para formar profissionais, atletas, seja de forma lúdica, seja também de forma profissionalizada. Vamos criar em cada município do Brasil uma coisa simples, né? Que é o fundo para o esporte. E esse fundo do esporte sairia, por exemplo, de 30%, 20% de tudo que o seu município arrecada dos seus impostos, do ISS,
Todo município tem lá uma central de tributos. Ele arrecada, invariavelmente, município com 20 mil habitantes, arrecada 2 milhões, 2 milhões e meio por ano. Se você tira 250 mil para o esporte, você faz uma revolução no esporte. Então saiba fazer essa gestão, que é muito interessante. E os jovens da sua cidade vão gostar muito. Vamos fazer biblioteca virtual em todas as escolas. Hoje você tem biblioteca, um pendrivezinho tem mais de 50 mil livros. Vamos fazer essas bibliotecas em cada uma escola, que o aluno tenha acesso a livros para uma boa leitura, trabalhos. Olha quanta coisa nós podemos fazer pela nossa educação que estão matando. O aluno, ele quer liberdade. O aluno, ele aprende para mudar os seus hábitos. Ele aprende para ser uma pessoa diferenciada. Então, o nosso quinto programa é um programa chamado Liberdade e Responsabilidade. E nessa liberdade e responsabilidade, eu tenho que delegar aos alunos, aos pais de alunos, à sociedade civil organizada, a discussão sobre o futuro da educação, o plano municipal de educação, o que é que os alunos pensam dessa educação. Vamos elaborar esse plano municipal com a discussão de toda a sociedade, porque a escola fica como se fosse invisível. Por que a escola fica sempre como se fosse invisível? Porque a escola, a cidade, não pensa a educação. Ela só é chamada a matricular os filhos. E pronto, ali termina a relação. A cidade tem que pensar a educação em todos os seus momentos. Vamos levar o ensino de meio ambiente para dentro da escola, porque o meio ambiente é da responsabilidade de todos. Vamos ensinar a cultivar o meio ambiente, a tratar do meio ambiente, a tratar das águas. Invariavelmente, no seu município, tem um rio que está morrendo. Vamos dar aula de ecologia na prática. Vamos levar esses alunos a fazer limpeza. Vamos chamar os pais desses alunos a também fazer isto. A educação tem que envolver a todos. A educação não é feita só entre quatro paredes. A educação é feita na rua, é feita na praça pública, para que o aluno tenha a verdadeira noção da cidadania. Ok? Vamos produzir aulas extracurriculares. Nós precisamos cada vez mais produzir aulas extracurriculares para que os alunos tenham acesso àquilo que esse do governo nefasto está tirando. Vamos ter mais filosofia, mais sociologia, mais história. Vamos contar a história da sua cidade, do seu município, em matérias extracurriculares. Vamos contar a história da sua cidade. Será que 80% dos jovens de sua cidade sabem a história? Como nasceu a sua cidade? Por que tem esse nome? Quais são os grandes vultos da história da sua cidade? Vamos fazer a central de regulação da educação para a gente mostrar que a gente está pensando a educação integralmente. Vamos nas casas dos pais fazer entrevista e discutir sobre o futuro da educação e que educação nós queremos para os nossos filhos e netos. Vamos capacitar cada vez mais os professores, fazer com que os professores gravem aulas para servir de pesquisa para os alunos, pesquisas com aulas extracurriculares. Tem certas coisas que não estão no currículo, mas eu posso ensinar o aluno em matérias extracurriculares, porque faz parte da nossa relação social. Então, gente, educar é um ato de nobreza. Educar é um ato revolucionário. Educar é educar para pensar. É educar para formar bons cidadãos. E eu só terei bons cidadãos quando eu estudo a ciência. Porque no Brasil existe um achismo muito grande. Todos se acham no direito de dizer eu acho. Existe uma diferença entre o eu acho e a ciência. Então vamos ensinar a ciência. Vamos ensinar esses jovens a pensar. Vamos ensinar esses jovens a debater. Vamos ensinar os jovens a escrever a sua própria história. Não vamos ensinar os jovens a repetir. Repetir é terrível, é horrendo. A gente tem que ensinar o jovem a pensar, a ter opinião, a debater um filme,
a debater a situação política, econômica, a debater a Constituição, ver os artigos da Constituição, e eu preciso formar cidadão. Eu preciso ensinar a cada jovem do Brasil o artigo 39, o artigo 5º, o artigo 37, o artigo 165, 166, 167, 168, 169 da Constituição. Eu preciso ensinar os jovens o artigo 163, 159, 158 da Constituição para ele ficar um cidadão com opinião. Porque hoje nós não temos cidadãos com opinião, nós temos telespectadores. O que a televisão fala, o que o rádio fala, vira verdade. E a gente quer você contribuindo para o grande debate nacional. E vou ficando por aqui sobre educação. Mas a gente vai debater outras coisas ainda sobre educação. Venham para os nossos cursos e as nossas aulas. Fique com Deus e um grande abraço.